Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 25, a parábola dos 10 talentos, versículo 14 em diante, que diz assim: portanto, é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Só um minutinho, mãe. Aqui ele está falando é também o reino de Deus, né? Uma figura de linguagem, né? Chama hipérbole. Porque antes ele estava falando sobre a parábola das 10 virgens, então ele começa falando que o reino de Deus é semelhante às 10 virgens, e aí ele fala que é também o reino de Deus semelhante a um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e cegas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sim. É interessante, Maria Cláudia, nessa parábola, é que o talento, apesar de ter sido dado para a pessoa, não é dela. Verdade. É o teu talento, ele fala. Sim. Então o talento é do Senhor, Sim. né? E ele fala, né? Que granjeei outros tantos com esse talento. Então a gente vê, né, mãe, que fala também, aí no comecinho, quando você começou a ler, que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Sim. Né? Sim. Deus nunca, Maria Cláudia, vai exigir de nós acima do que a gente pode fazer. Sim.
Ele sabe melhor que a gente o que a gente pode fazer. É verdade. E Deus, ele, como nós sabemos, ele é o dono de tudo, né? Por isso que fala na parábola que o Senhor era muito rico, né? Uhum. Ele é o dono da obra, ele é o dono da igreja, ele é o dono da igreja como corpo de Cristo, ele é o dono das almas, mas ele nos dá a oportunidade de sermos participantes do reino de Deus, Sim. né? Eu tô vendo aqui, mãe, são feitas algumas contas, né? Que 5 talentos seria o equivalente a 175 quilos de ouro naquela época. Era uma moeda, né, local. E o que recebeu 2 talentos seriam 70 quilos, e o que recebeu 1 talento recebeu cerca de 35 quilos de ouro. Então, ou seja, o Senhor Jesus usava parábolas para ensinar, para mostrar, comparando as coisas materiais com as coisas celestiais. Então, quer dizer, o reino de Deus é infinitamente maior do que nós podemos imaginar, não é? Sim. Eu não posso imaginar quanto que são 175 quilos de ouro, né, mãe? Nem eu. Nunca vi algo assim e nem sei quanto que seria esse peso todo. Mas com certeza é algo muito grande, né? Para aquela época, chegam a dizer os estudiosos que seria um talento equivalente a 15 anos de trabalho de um trabalhador. Então, é algo que não está no nosso alcance. Não. Nós, pessoas, né, seres humanos, comuns, mortais, a gente não tem acesso a isso. Mas o Senhor de tudo, que é o Senhor Jesus Cristo, nos dá acesso através da sua morte na cruz. A gente tem acesso ao reino de Deus, né? Porque São João Batista falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Né? E aí a gente é feito participante do reino de Deus como filho adotivo de Deus através do sangue de Jesus. Pela fé. Pela fé. E aí a gente tem acesso a isso, né, mãe? A essa dispensação da graça que nos proporciona os dons de Deus. Sim. Que a gente sabe que os talentos se referem aos dons de Deus. O talento, ele significa um tipo de moeda, como você disse, mas também significa aquilo que você recebeu de Deus segundo a sua capacidade. Uns mais, outros menos, mas seja qual for, se Deus deu, você tem que fazer alguma coisa com isso. E não tem como a gente pagar essa dívida, né, mãe? Porque a gente vê que o último servo, já pulando lá pro final, ele guardou, ele enterrou, ele escondeu, ou seja, é aquele crente... Salvou na terra. É aquele crente secreto, né? Agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente, ninguém consegue ver o testemunho dele, ninguém consegue ver Jesus brilhando na vida dele, ninguém vê nada de diferente na vida dele, né? E aí ele tem que falar que é crente, porque senão ninguém acredita. E às vezes nem fala, né? Deixa passar quieto, passar batido. E aí o que acontece é que o Senhor vem e requer aquilo, porque além da vida e da vida eterna que o Senhor nos deu, Ele nos deu tantas coisas com que nós podemos ganhar almas. Primeira coisa é o tempo, né, mãe? Sim. Primeira coisa é o tempo que nós passamos aqui na Terra. Depois que nós já fomos chamados, depois que nós já fomos salvos, nós já temos a missão. O Senhor Jesus falou, né? Ide a todas as nações e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu acho que eu creio dessa forma, a minha interpretação é assim, eu creio que é dessa forma porque temos vários versículos nesse sentido. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ela já recebe um talento. Sim. Né? Ela já tem Jesus na vida dela. Que dom maravilhoso é esse? Né? De viver com Jesus, de ter Jesus na sua vida. E aí você não compartilha isso, você não tem um testemunho, você não fala de Jesus, você não age como um verdadeiro cristão, você não deixa a glória de Deus brilhar em você, isso já vai ser cobrado. Vai. Porque foi um preço muito grande de Jesus na cruz por nós. E nós fomos comissionados, né, mãe? Porque a Bíblia fala que os anjos quiseram pregar e não puderam. Foi deixado para o homem fazer isso. Eu creio que até foi você que me ensinou assim, mãe, porque os anjos são seres imortais, né? Como que um anjo vai pregar
para um ser mortal, Uhum. né? Como que um anjo vai falar sobre a mortalidade, a doença, a dor, se um anjo não sente essas coisas? Sim. Mas nós que somos sujeitos, né, às mesmas paixões, como a Bíblia diz, que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós temos um dom tremendo de Deus, que é, em primeiro lugar, a vida, o tempo, podermos dar testemunho, podermos falar de Jesus. E aí tem outros talentos, né? Tem os dons de Deus, os dons específicos, né, mãe? Sim. A Bíblia fala, eu estou me lembrando aqui, daquele homem que era encantador e ele quis comprar o dom de Deus por dinheiro. Elimas, né? Encantador. Está lá no livro de Atos, né, dos Apóstolos. E ele viu aquilo e ele quis dar dinheiro para o apóstolo do Senhor. E o apóstolo São Pedro então falou: você vai ficar leproso, né? Porque Então ele falou, esse dinheiro seja para tua perdição, porque tu nem não tens parte nesse negócio. é verdade. E falou para ele se arrepender, Arrepende-te dessa tua iniquidade. porque ele realmente ficou numa situação de querer barganhar com Deus. Então veja que a gente não tem barganha com Deus. Não. Primeiro lugar, salvação é através de Jesus Cristo. Segundo lugar, a gente tem uma responsabilidade a partir do momento que a gente foi salvo, né? E de fazer a obra de Deus, de dar o testemunho, de ganhar almas, de granjear outros talentos. O que são os outros talentos? São as outras almas, né? Que a gente vai ganhar para Jesus e outras pessoas que vão receber Jesus na vida delas e vão receber o talento, portanto, vai ser multiplicado aquele talento. E também de buscar os dons de Deus e fazer a obra de Deus para a glória de Deus. Sim. Que aí tem outra questão também, né, mãe? Que tem pessoas que têm tantos talentos e até usam os talentos, mas não para a glória de Deus. Sim. Uso indevido, né, dos dons. Não para o reino de Deus. Em primeiro lugar, para a sua própria glória. Segundo lugar, para a sua fama, para a sua exibição. Né? E a palavra de Deus fala, né, que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Até a nossa comida, a nossa bebida tem que ser para a glória de Deus. Sim. Né? Tudo que a gente come, que a gente bebe, tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Quanto mais quando a gente recebe um dom celestial, um dom espiritual, tem que ser para a glória de Deus em primeiro lugar, né? A Bíblia fala, o Senhor Jesus nos ensinando a orar o Pai Nosso, ele fala: venha o teu reino. Sim. Né? Antes de tudo, a gente tem que pedir para vir o reino de Deus, não o nosso reino, não a nossa vontade, mas o reino de Deus, a glória de Deus. Segundo lugar, para a edificação da igreja. Sim. Né? O apóstolo São Paulo também deixa bem claro isso, né, mãe? Quando ele fala que é necessário que haja ordem na igreja. Tem pessoas que têm dons de Deus, mas não usam para a glória de Deus. É verdade. Começam a atrapalhar o pregador, querem passar um na frente do outro, né? E tem que ser tudo com ordem e decência. É verdade, é verdade. Querem fazer a sua própria doutrina. São tantas coisas que acontecem que o inimigo consegue tirar a nossa atenção, principalmente quando a pessoa tira a glória de Deus e começa a focar nela mesma, achar que ela tá rica, né? Tá com quase 200 quilos de ouro, não é? Então, agora eu posso fazer, agora eu faço, eu aconteço, eu tenho que ser ouvido, eu que tenho que estar no altar, eu que tenho que falar, não é? Tem tantas coisas assim, não é? E o apóstolo São Paulo fala que não, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E que cada um tem que falar na sua vez. Sim. Né? E tem que haver uma hierarquia na igreja e as pessoas têm que obedecer. Né? Então, esse talento tem que ser granjeado para a glória de Deus. E o que Deus falou pro homem que tinha 5 talentos e que ele granjeou mais 5 talentos? Ele disse: bom e fiel servo, não é? E depois ele ainda falou pro outro que foi condenado. Esse último foi condenado. Mau e negligente servo. Ele foi retirado da presença do Senhor e castigado. Ou seja, essa pessoa não andou na presença de Deus. Não. Ele aceitou Jesus, ele viveu como um crente, mas o testemunho dele não foi de crente. Não. Ninguém viu Jesus na vida dele. Não é? E ele foi então rejeitado, porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo,
mas nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Sim. Nós temos que ter um testemunho, nós temos que as pessoas olharem para nós. Jesus falou que olhem para vós e vejam as vossas boas obras, né? Sim. Claro que não é pela nossa obra, mas é pela consequência de que Jesus está na nossa vida. E aí o Senhor fala, né? Pega esse talento, o mau servo vai ser lançado fora, né? E vai ser rejeitado, não vai entrar no reino de Deus, não vai ter vida eterna. E aquele talento vai ser dado para aquele outro que já tem 10 talentos, né? E em outra passagem fala, mas Senhor, ele já tem 10 talentos. Ele fala, então, aquele que tem, ser-lhe-á dado. E o que não tem, até o que não tem será tirado. Eu confesso que quando eu lia essa passagem quando eu era criança, mas eu não conseguia entender isso. Será que Deus é injusto? Aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado? Não, é porque ele recebeu uma oportunidade, um privilégio tão grande. Jogou fora. Jogou a vida fora. Jogou o testemunho de vida fora. Jogou o que Deus deu para ele fora. Né? Foi de uma forma negligente, ou seja, ele poderia ter feito o bem e não fez. E a Bíblia fala que aquele que pode fazer e que sabe fazer o bem e não faz, peca, comete pecado. Então, irmãos, que nós sejamos aquele bom servo. Eu não sei se você recebeu 2 talentos, se você recebeu 5 talentos. 1 talento com certeza você recebeu, porque você já aceitou Jesus, você já recebeu a salvação em Cristo. E agora você tem que andar em conformidade com a palavra de Deus. E que nós possamos buscar os dons mais excelentes. O apóstolo São Paulo fala, né? Todos os dons são bons, mas principalmente de profetizar. Para quê? Para que haja edificação da igreja. Né? O que fala em língua se edifica a si próprio. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, é claro que é muito bom nós falarmos em línguas estranhas. É algo maravilhoso. Mas mais importante ainda é nós termos um dom que edifica a igreja também para a glória de Deus. É verdade. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, eu te dou graças, Senhor, por mais essa oportunidade de falar do teu amor, de falar da tua palavra, Senhor. Que essa palavra seja para edificação dos ouvintes, Senhor. Jesus querido, Jesus amado, toca no coração de cada um que estiver ouvindo, Senhor. Toca no coração, Senhor, para edificar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém e amém. Amém, Jesus.